Ah, olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje, e ela começa hoje, mas não termina hoje, ela vai se estender um pouco mais, porque o assunto é bastante importante, impactante e um tanto quanto vasto, que é a Segunda Guerra Mundial. Lembra, nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi um acontecimento que marcou a história da humanidade. Nunca, jamais tinha se tido uma guerra com tamanho efeito de destruição e de perda de vidas humanas e que se estendesse por quase todos os continentes, com conflitos em vários continentes, envolvendo países de quase todos os continentes e combatentes de quase todos os continentes, embora a maior parte desta guerra tenha ocorrido na Europa, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial, a gente já estudou lá, ela marcou a vida dos países envolvidos, principalmente dos países europeus, mas também de outros países que se envolveram no conflito. E agora nós chegamos a uma Segunda Guerra Mundial. Já tinha uma pista sobre isso no Acordo de Paz, que vocês lembram lá, a Primeira Guerra Mundial, quando encerra com a derrota da Alemanha, a Alemanha vai ser extremamente penalizada pelas potências vencedoras, pelos países vencedores, especialmente a Inglaterra e França, né, Grã-Bretanha e França, que vão impor cláusulas no acordo de paz com a Alemanha, acordo de paz esse que a Alemanha não participou, né, ela foi só comunicada, e que vai, inclusive, o próprio Estados Unidos já diz, olha, esse acordo de paz é o anúncio, o prenúncio de uma nova guerra. Tá? E é isso que vai acontecer. Então, nós vimos nas semanas seguintes, né, vai ter um novo elemento, né, a Revolução Russa, que faz com que a Rússia, o maior país do mundo, se torne o primeiro país socialista ou comunista do mundo em que os trabalhadores, os operários, fazem uma revolução e derrubam o poder constituído, né? E criam um novo país num novo sistema, né? Um novo regime político e um novo sistema totalmente econômico, político, totalmente diferente, que vai ser o grande pavor do capitalismo, porque o comunismo é exatamente o contrário do capitalismo, né? Então, as nações capitalistas elas vão se sentir extremamente ameaçadas e com medo desta experiência comunista lá na Rússia, né, que vai se tornar a União Soviética. Né? Depois de 1922, a gente deixa de usar o nome Rússia e usa o termo União Soviética. E isso influenciou até aqui no Brasil. Né? Os sindicatos que já existiam inicialmente, que tinham orientação anarquista, gradativamente começam a ter uma orientação comunista. Então, vão surgir partidos comunistas no mundo inteiro. Então, essa é a grande sombra, o grande medo dos capitalistas é que seus países, né, principalmente dos ricos, né, dos burgueses desses países capitalistas, é que os seus trabalhadores, os seus operários, façam revoluções socialistas também e transformem os países em socialistas, em comunistas. Então, esse é um elemento a mais, extra, no caldo que nós vamos tentar formar daqui para frente. Dá uma molhada na garganta. Eu não trouxe para vocês vão ver que a aula dessa semana vai acompanhada de um texto, é um texto que vai continuar nas próximas semanas, não deu para colocar tudo ali, e para não ficar muito longo, eu coloquei só o início. Tá? Eu não vou trazer para essa aula, para esse vídeo, imagens, coisas assim, até em função do tempo. Né? Agora vocês sabem que nós já estamos atendendo presencialmente e agora mais com um horário mais estendido, então fica um pouco tempo para pesquisar as imagens, mas recomendo, quem quiser, quem tiver interesse pelo tema, pelo assunto, coloca no Google imagens Segunda Guerra, ali vai ter um monte de imagens da Segunda Guerra, sem contar que vocês podem encontrar uma série de documentários e de videoaulas, e, enfim,
e pequenos documentários e animações a respeito da Segunda Guerra Mundial, e também é um tema no qual se tem uma série de filmes, né? Filmes de Hollywood, de filmes, enfim, o tema Segunda Guerra Mundial rende muito para o cinema até hoje. Tá? Então, vocês podem pesquisar também por filmes com a temática Segunda Guerra Mundial. E vocês vão poder ver e ter alguma noção assim, de época, do que passava. Um filme que o pessoal comenta muito aí, que é meio famosinho, é o Bastardos Inglórios, tá? Embora no Bastardos Inglórios ali ele seja uma obra totalmente ficção, ele muda o final da guerra, tá? Não acontece de verdade na história o que acontece no filme ali no final, tá bem? Mas o contexto, para que vocês pegar a atmosfera e o clima também, então tá recomendado para vocês, quem quiser pesquisar, tem um farto material aí para vocês pesquisar sobre Segunda Guerra Mundial, para se ambientar um pouco mais com isso. Mas vamos lá, a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Nós estudamos, a última coisa que a gente estudou foi a ascensão dos regimes totalitários na Europa, né? Dos regimes autoritários e totalitários. E dois que a gente investigou ali foi o nazismo e o fascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Bom, na teoria nazista, Hitler ele imaginava o pan-germanismo, ou uma grande pátria alemã, onde ele pudesse, ele considerava a raça alemã, a população alemã, como uma raça pura, a raça ariana, que seria uma raça pura e uma raça superior às demais raças, né? Mais inteligentes, mais fortes, mais competentes, em tudo se achavam melhor, biologicamente melhor, né? E ele tinha o sonho de fazer, então, uma grande Alemanha, uma grande pátria alemã, juntando todas as pessoas de origem alemã que estavam espalhadas nos países europeus. Lembrando a vocês, né, a Alemanha só vai se tornar um país no final do século XIX. Há uma unificação, porque antes eram regiões, as pessoas não existiam um país Alemanha, existiam diversas regiões divididas em 2, 3 reinos diferentes, em vários principados, né? Tanto é que nós vamos ter no século XIX um grande império chamado Império Austro-Húngaro, que os austríacos falam alemão também, então são, vamos dizer assim, da mesma etnia germânica, né, que os alemães, certo? Então, o Hitler vai ter esse sonho de fazer uma grande Alemanha, um país, aumentar a Alemanha, né, com esses países, e, óbvio, ele também tem interesse em espaços vitais, em questões econômicas, em acesso ao mar, em acesso ao Oriente Médio, às fontes de petróleo. Todas essas coisas estão em jogo ali também, certo? A ideologia nazista ela vai ter um componente perverso que ela vai apontar responsáveis pela crise alemã, né? Pela crise econômica que vocês viram, que é uma crise econômica que atingiu a todo o mundo. Quer dizer, a Alemanha entrou em crise logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas no final do século da década de 20, em 1929, a crise mundial do capitalismo, né? Ocasionada pela quebra da Bolsa de Nova York, da Bolsa de Ações, e o mundo inteiro vai entrar numa crise econômica. Então, só que o Hitler vai identificar culpados, vai apontar culpados, né? Que os culpados pelos problemas da Alemanha são os judeus. Tá? Lembrando a vocês, judeus é uma nacionalidade, é uma etnia, enfim, que desde os tempos de Cristo não tem um território. É um país, não é um país, na realidade, né? É uma nação sem território, né? E mais focado especificamente na religião e no casamento endogâmico, no casamento dentro do grupo. Então, os judeus, por uma forte convicção religiosa, casavam só entre si. E eles acabaram sendo, ao longo da história,
em alguns momentos aceitos, em alguns momentos excluídos, em alguns momentos, inclusive até por força da Igreja Católica, que atribui a morte de Jesus Cristo aos judeus, né? Na realidade foram os romanos, que depois viraram católicos, que mataram Jesus Cristo, mas a Igreja Católica sempre pregou que eram os judeus os responsáveis pela morte de Cristo. Então, sempre teve muito preconceito em relação aos judeus, especialmente porque os judeus conseguiram progredir economicamente. Os primeiros burgueses, na realidade, ou muitos deles, não todos, mas muitos dos burgueses europeus vão ser judeus, e principalmente os ligados ao capital financeiro. Quem tinha dinheiro para emprestar, tanto para governos quanto para a população, eram os judeus. E isso causa um certo ressentimento dos povos europeus em relação aos judeus. Mas eles estavam lá, vivendo, com exceção de Portugal e Espanha no século XVI, que vão ser perseguidos e vão ser queimados na fogueira, e vão, justamente por isso, subir mais para o centro da Europa, para a Alemanha, para a Holanda, para a Polônia, para a Rússia, né? Esses judeus, de alguma forma ou de outra, eles estão vivendo dentro da sociedade. E dentro da sociedade alemã, por exemplo, eles eram industriais, eram donos de indústrias, eram donos de empresas, eram donos de lojas, eram donos de bancos, tá? E se eu mostrar aqui para vocês fotos, né, imagens de pessoas judias, né, de judeus, vocês não vão saber separar quem é o judeu, quem é o alemão, quem é o polonês, quem é o brasileiro, né? Vamos aí uns exemplos de judeus aqui no Brasil, né? Luciano Huck. Quem é que vê o Caldeirão do Huck? Luciano Huck é judeu. O cara que era o pai da filha da Xuxa, lá, da Sasha, o Luciano Zafir, é judeu. O Silvio Santos, né, que na realidade o nome dele é Cenoura Bravanel, Silvio Santos é judeu, né? Então, vamos dizer assim, que olhando na aparência, nós não temos nada que possa distinguir. Mas, claro que os alemães, por se acharem raça pura, eles começaram a elaborar teorias, inclusive de medição de crânio, de coisas, para distinguir os judeus. O que a gente pode, de traço físico, talvez, nariz um pouco mais avantajado em relação ao europeu do centro e norte da Europa, sim, né? Um nariz um pouco mais avantajado, mais adunco, que é uma característica de um nariz mediterrâneo, por exemplo, que nós vamos ver nos italianos, que nós vamos ver nos árabes, que nós vamos ver, inclusive, em portugueses e em açorianos. Inclusive, a nossa própria colonização, ela é um pouco marcada por esse tipo de narizinho aqui, né? Mas lá no centro da Europa, talvez para os alemães, ficasse muito evidente o nariz dos judeus. Mas é só isso, tá? Então, tu não consegue distinguir, na realidade, tu não pode chegar, olhar para o cidadão e dizer, olha, o que tu vai distinguir são as crenças deles, são os costumes deles, a religião deles e tudo mais. Mas, enfim, os nazistas vão acusar os judeus de serem todo o mal, todo o problema da Alemanha e do povo alemão é os judeus e os comunistas, tá? E, claro, depois ciganos, negros, não tinha muitos negros na Alemanha e tudo mais, né? Mas eles vão se achar superiores a negros, a asiáticos, a todo mundo, né? Mas eles vão dirigir o ódio deles a quem está mais próximo deles, quem está enfiado na sociedade deles, que no caso são os judeus, são os ciganos e são os comunistas. Comunista aí não é uma etnia, comunista é simplesmente uma posição ideológica, uma posição de pensamento, certo? Uma posição política. Bueno, então o Hitler ele tem essa ideia expansionista, ele quer criar uma grande Alemanha. Por outro lado, e aí quando os nazistas assumem o poder lá na Alemanha, o Hitler vai romper as cláusulas do Tratado de Versalhes, aquele tratado de paz lá da Primeira Guerra Mundial, lá de 1919,
que dizia que a Alemanha que tinha que ter um exército limitado, que não podia ter aviões de guerra, que não podia ter tanque de guerra, que não podia ter um monte de coisas. E o Hitler vai estourar com isso, vai romper com a Liga das Nações, vai sair da Liga das Nações, vai equipar o seu exército, vai apostar na indústria bélica. A indústria bélica é o quê? Bélico, né? Bellum é guerra. É a indústria da guerra, indústria de equipamentos militares. Então, ele vai modernizar a Alemanha nesse sentido, no aspecto da guerra, e, óbvio, ao fomentar essa indústria, ele vai gerar emprego e ele vai dar uma alavancada na economia alemã. Então, isso vai dar uma sensação de progresso e de crescimento. Tá? E, evidentemente, ele vai investir em pesquisas também, e a Alemanha vai se desenvolver como um polo industrial, um polo de pesquisa, um polo de avanços tecnológicos. Vai criar um exército extremamente disciplinado, ou seja, vai preparar seu país para a guerra. Do outro lado do mundo, né, nós temos o Japão, que saiu da Primeira Guerra Mundial como a principal potência do Extremo Oriente. Era o país mais forte, embora seja um país pequeno, era um país, mas é um país bastante populoso, mas ele saiu economicamente fortalecido e militarmente fortalecido da Primeira Guerra Mundial. Só que o Japão tinha limitações, né, de recursos naturais, como petróleo, como minerais, como uma série de coisas, porque o Japão é uma ilha, aliás, são várias ilhas. Né? Está ocorrendo a Olimpíada lá no Japão, dei uma pesquisada lá sobre o Japão. Então, o Japão vai ter uma ideia de querer controlar a boa parte da Ásia, principalmente o Sudeste Asiático. Né? Então, já em 1931, o Japão já vai invadir uma região da China, a Manchúria. E dessa região da China, ele vai começar a avançar sobre o território chinês, vai chegar até Xangai, que é uma das principais cidades chinesas. Depois ele vai invadir Coreia, enfim. Bom, na Europa, junto do Hitler, nós temos o Mussolini, governo fascista, que também pensa em fazer um projeto expansionista, invadir a África, o norte da África, certo? Também com umas ideias parecidas com as ideias do Hitler, né? Embora não tenha esse ódio tão grande direcionado aos judeus, mas o Mussolini também vai preparar a Itália para a guerra. Né? Isso vai dar uma mexida na economia italiana também. Então, eles vão estar se preparando para conquistar. E como é que eles vão fazer isso? Em 1900, bom, aí eles vão fazer uma aliança. Né? Essa política próxima vai aproximar a Alemanha e Itália, e eles vão fazer uma associação, um tratado, uma coisa que eles vão chamar de Eixo Roma-Berlim. Eixo Roma-Berlim, ou seja, aproximar os dois países. O Hitler vai anexar a Áustria em 1938, se eu não me engano, não? Quando é que ele... em 1938. Ele vai anexar a Áustria, ele ocupa a Áustria, como eu já falei, um país que falava alemão, e vai anexar a Áustria, faz fronteira com a Itália. Então, nós vamos ter o eixo Roma-Berlim. Esse eixo Roma-Berlim, depois, em 1940, os japoneses vão entrar, daí vai ser eixo Roma-Berlim-Tóquio. Né? Os japoneses vão participar dessa associação. Os alemães e os japoneses também vão fazer um pacto anti-Comintern. Comintern seria a associação dos comunistas, né? Os comunistas internacionais, Associação Internacional dos Comunistas, ou seja, a União Soviética tentando aglutinar outros países comunistas. Né? E aí eles vão fazer um pacto anticomunista. Tá? Para os capitalistas, isso aí é bom porque tem uma ameaça, um fantasma, né, que é o fantasma do comunismo. Está surgindo esses governos autoritários aí, que a gente é bom ficar de olho aberto com eles, mas eles não gostam dos comunistas, então eles podem
fazer o serviço sujo por nós, né? Diríamos os capitalistas, né? Então, deixa lá que eles, sim, já que os nazistas, os fascistas e os japoneses odeiam os comunistas, se der um conflito entre eles, o problema é deles e para nós até é melhor, porque afasta este fantasma comunista. Bom, em 1938 também, o Hitler vai posicionar tropas em volta de um país que, na realidade, era a fusão de duas regiões, né? E hoje são países separados. Hoje nós temos um país que chama-se Eslováquia e temos um país que chama-se República Tcheca. Mas logo depois da Primeira Guerra Mundial foi criado, eles foram colocados num país só, a Tchecoslováquia, certo? Só que na Tchecoslováquia eu tenho pessoas de origens étnicas diferentes. Inclusive, tinham algumas regiões da Tchecoslováquia em que moravam vários alemães, várias pessoas de origem alemã ou de idioma alemão. E essa região chama-se Sudetos. Então, o Hitler vai posicionar suas tropas em torno desta fronteira com a Tchecoslováquia, com a intenção de anexar esses territórios onde a maioria da população é alemã e que falam alemão. A França e a Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha e Inglaterra, tá? É que tem umas coisinhas a mais ali, então, mas o principal país seria a Inglaterra. A França e a Grã-Bretanha vão entrar numa convenção, numa conferência, né? Numa palestra, com os governos da Alemanha e da Itália, para resolver essa questão da Tchecoslováquia, e eles vão ser condescendentes com essa ideia do Hitler, ou seja, eles vão concordar que o Hitler ocupe ou anexe esta região da Tchecoslováquia, chamada de Sudetos, né? E aí o Hitler faz isso, só que o Hitler vai além, ele não fica nos Sudetos, ele ocupa toda a Tchecoslováquia, vai além dos Sudetos, ocupando no território tcheco, e a Eslováquia vai se separar dos tchecos, vai se tornar independente, mas vai se aliar aos nazistas. Então, ele ocupa toda a Tchecoslováquia. Tá? Como eu disse, há uma certa neutralidade de França e Grã-Bretanha, porque eles estão chegando lá na porta da União Soviética e vão barrar essa União Soviética. E daí, meus queridos, vai acontecer dois acordos simultâneos, né? Acordos secretos, vamos dizer assim, simultâneos. Um da União Soviética com medo de entrar numa guerra sozinha contra a Alemanha. A União Soviética vai fazer um acordo com Hitler, o Stalin vai fazer um acordo com Hitler de não agressão, ou seja, eu não te ataco, tu não me ataca, e vamos fazer um marco, vamos separar a Polônia. Tá? Qualquer coisa, vocês ficam com a metade da Polônia, a gente fica com a outra metade da Polônia, mas ninguém se ataca. Por outro lado, França e Grã-Bretanha vão assinar um acordo com a Polônia, tá? Que está ali do lado da Tchecoslováquia. A Polônia, coitadinha, sempre foi... sempre tem alguém metendo a mão na Polônia, né? Em termos de autonomia, coitada da Polônia, sempre tem alguém invadindo a Polônia, alguém controlando a Polônia. E eles vão fazer um acordo com, então, França e Grã-Bretanha, vão fazer um acordo com a Polônia para dar proteção à Polônia, caso a Alemanha, né, caso Hitler não fique só na Tchecoslováquia e resolva invadir a Polônia. Pois foi exatamente isso que o Hitler fez, porque ele achava que Inglaterra e França não iam entrar em guerra, não estavam preparados para entrar numa guerra, e que seria moleza, então, ele invadir a Polônia. Ele vai invadir a Polônia, então, em 1º de setembro de 1939. 2 dias depois, França e Grã-Bretanha vão declarar guerra à Alemanha, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Tá? A guerra total. Por que guerra total? Porque no decorrer da guerra vai se entender que qualquer cidadão do país inimigo é um inimigo. Então, não é uma guerra só entre soldados.
É uma guerra que todo mundo é teu inimigo. Todo mundo que estiver lá do outro lado é teu inimigo. Então, vai ser a chamada guerra total. Tá? Por quê? Porque vai ter, sim, o extermínio da população civil. A guerra não vai se concentrar nos campos de batalha tão somente. Ela vai ser uma guerra contra o outro país e aí contra a população. Aí não interessa, homem, mulher, criança, velhinho, doente, bom, não interessa. Não é contra os combatentes, é contra o país inteiro. Tá? Vai começar. Os alemães vão ser arrasadores na Polônia. Eles vão entrar com tudo, tanto que em um ano 400 mil poloneses, praticamente, vão ser levados para a Alemanha para trabalhos forçados, para trabalhar na indústria alemã, né? Para fazer trabalhos praticamente escravos dentro da Alemanha. Tá? E é na Polônia que os alemães vão botar a cabo, vão botar em execução a sua ideia de solução final. Solução final seria o extermínio dos judeus, o extermínio físico dos judeus. Tá? E aqui eu vou fazer um parênteses. Né? Se discute hoje, por exemplo, de se criminalizar comunismo. Eu já falei isso para vocês. De se criminalizar comunismo, né? De se proibir o comunismo. Por quê? Porque o nazismo é criminalizado. Tá? Na Alemanha de hoje, se alguém fizer uma saudação nazista em público, ele vai preso. Tá? Os grupos neonazistas aqui no Brasil, eles são presos quando se descobre um grupo neonazista. E está cheio de grupo neonazista no Brasil. Ah, mas por quê? Não é política, não é liberdade de expressão? Não. Qual é a grande diferença? Embora ao longo da história a gente tenha tido governos autoritários, governos totalitários de orientação comunista, a doutrina comunista não prevê em nenhum lugar o extermínio de populações, o extermínio de etnias como um projeto político. Certo? Enquanto que o nazismo, sim. O nazismo é baseado na discriminação racial, na superioridade de uma raça sobre as demais. E, ao ser superior, esta raça tem autoridade para exterminar raças ou oprimir, ou aprisionar, ou escravizar, enfim, fazer o que quiser com raças inferiores. Então, o componente racista e xenofóbico da doutrina nazista o difere barbaramente, né, grandemente, da doutrina comunista, que não prevê isso. Embora nós tenhamos tido, durante a história, experiências negativas em termos de autoritarismo e de retirada de liberdades. Tá bom? Mas aquilo que eu falei para vocês, no cristianismo também, meus amados. Tá? O cristianismo queimou pessoas vivas. O cristianismo promoveu guerras. O cristianismo, ou em nome do cristianismo, se escravizou populações inteiras, ou se dizimou populações inteiras também. Não é verdade? Mas não é porque, em nome do cristianismo, pessoas agiram de maneira errada que nós vamos proibir ou condenar o cristianismo enquanto doutrina, enquanto filosofia. Da mesma forma, não dá para fazer isso em relação ao comunismo, porque pessoas, em nome do comunismo, agiram errado. Não é a mesma coisa o nazismo, porque ela já é assim, ela já prega o ódio à discriminação racial, entendeu? Fecha parênteses, então está entendido, né? Não precisa explicar por que não pode criminalizar um e pode criminalizar o outro. Fechamos os parênteses. E aí o Hitler vai fazer isso na Polônia. Ele vai, primeiramente, ele vai separar os judeus e botar em bairros só de judeus,
altamente vigiados pelos seus soldados, que a gente chama de guetos. Esses são os primeiros movimentos. Depois ele começa a confiscar os bens dessas pessoas. Começa a roubar mesmo, a confiscar os bens, joias, dinheiro, propriedades, tudo dos judeus, lá na Polônia. Tá? Na Alemanha também. Depois que dos guetos, ele vai pegar e vai criar uma coisa chamada campos de concentração. E depois nós vamos ter também os campos de extermínio. Tá? Quem quiser dar um Google lá nas imagens com essa expressão campo de concentração e campo de extermínio, que vocês vão ter imagens do que é isso, de que foi o horror disso. Então, campos, o nome já diz, é uma grande área de terra, toda cercada por arame farpado e tudo mais, altamente vigiada por soldados armados. As pessoas eram arrancadas das suas casas, então, colocadas dentro de um trem, de vagões, de trens de carga, né? Não é trem de passageiro sentadinho na poltrona, tudo bem, não. Era um vagão de carga, joga todo mundo lá dentro do vagão de carga, todo mundo apertado, ali separa homem e mulher e criança, retira-se todas as propriedades das pessoas, as malinhas com as roupas, com tudo, o óculos, tudo das pessoas, bota um uniforme listrado lá nessas pessoas, né? Rapa o cabelo das mulheres, rapa o cabelo dos homens, raspa o cabelo das mulheres, o cabelo dos homens, né? E joga em alojamentos, e ali, nesses campos, as pessoas vão ter que trabalhar, vão ter que fazer trabalhos forçados. Com pouca alimentação, sofrendo maus tratos o tempo inteiro, a grande maioria morria ali de fome, de doença ou de inanição. E depois, o que se chama mesmo solução final, começa a se converter os campos de concentração, quando o trabalho já não era mais tão útil para os alemães, o extermínio mesmo, que daí são os campos de extermínio. As pessoas estão lá e aí elas são... algumas delas são até iludidas, né? Dependendo de alguns desses campos, por exemplo, se levava as pessoas para tomar banho, né? Disse, vamos para o chuveiro. Então, tinha um barracão lá, uma construção, né? Onde eram os banheiros, né? Que as pessoas tinham que tomar banho. Então, juntava todo mundo nu, mandava as mulheres todas tirar roupa, as crianças, mulher e criança, tá? Velho, não interessa a idade. E vai todo mundo para ficar apertado lá dentro dessa sala, onde tem uns chuveiros espalhados pelo teto da sala, assim, cheio de chuveiro. E tranca-se a porta, uma porta hermeticamente fechada. O que acontece ali? Pelo lado de fora, eles abrem o registro. Mas aquelas pessoas que estão nuas ali dentro, esperando que saia a água do chuveiro, não sai água, sai gás. E as pessoas morrem todas intoxicadas, sufocadas pelo gás. E depois elas são jogadas em fogueiras, em fornos para queimar, ou então são jogadas em grandes valas, faziam valas enormes e jogavam lá centenas de corpos ao mesmo tempo, corpos magros, esquálidos, quase esqueletos, tá? Lá dentro. A não ser, claro, tinha alguns que morriam espancados, tinha alguns que morriam por tiro, qualquer desobediência, tentativa de fuga ou qualquer coisa, o cara já tomava um tiro no coco, ou era fuzilado, não? Então, tinha várias formas de extermínio. Tá? Então, calcula-se que no final da guerra tenham sido exterminados 6 milhões de judeus. Queridos, não é guerra, não é um combate, sabe? Não são 6 milhões de judeus que morreram combatendo, trocando tiro com os alemães. Não, são pessoas civis que tinham a sua casa, que tinham o seu trabalho, que tinham a sua família, que são arrancadas das suas casas, que são despojadas de todos os seus bens, que são jogadas dentro de um lugar, de um campo de concentração,
e lá ou morrem de trabalhar e de fome e de maus tratos, ou são exterminadas deliberadamente. Tá bem? Claro, não são só judeus que vão entrar nesta barca, tem os ciganos, tem os comunistas, tem os homossexuais, tem adversários políticos do nazismo. Tá? Claro, tem um monte de população polonesa, população ucraniana, porque depois a Alemanha vai invadir também. Então, nós vamos ter uma série de outras pessoas que também vão ser exterminadas neste sistema. Né? Tem também, vocês já devem ouvir uma religião que chama-se Testemunha de Jeová, inclusive a religião da diretora. Os Testemunhas de Jeová também foram colocados em campos de concentração. Tá? Os judeus tinham uma estrela de Davi bordada no seu pijaminha lá, né? Nesse uniforme listrado que eles colocavam, era uma estrela de Davi. Os Testemunhos de Jeová tinham um triângulo roxo. Os comunistas também tinham outro símbolo. Os homossexuais tinham um triângulo, não sei se era cor-de-rosa, um outro triângulo também. Tá? Então, cada tipo de prisioneiro tinha a sua identificação de por que ele estava ali. E essas pessoas foram exterminadas. Tá? Exterminadas. Sem julgamento, sem nada. Aliás, não tinham cometido crime nenhum. Né? É simplesmente a ideologia nazista sendo colocada em prática em prol da suposta raça superior alemã. Tá? Esse é um dos horrores da guerra, certo? Nas próximas semanas nós vamos tratar da guerra em si, do movimento militar, tá? Né? De como a guerra vai se desenvolver. Tá? Nós vamos ter uma vantagem alemã nos primeiros anos da guerra, muito parecida com a Primeira Guerra Mundial. Né? Na largada, os alemães vão bem, né? Mas aí depois eles vão acabar tomando o tombo. Mas nós vamos discutir isso nas próximas semanas, para não ficar muito longo esse vídeo. Tá? Mas pesquisem, tá? Nós vamos aí mais um tempo com este assunto de Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, pesquisem, vejam filmes. Tem o Círculo de Fogo, é um filme interessante. Tem o Resgate do Soldado Ryan, é um filme interessante. Tem vários filmes sobre Segunda Guerra Mundial. Tá? E depois nós vamos falar, assim, ó, eu falei agora muito de Europa, fiquei muito na Polônia ali, mas nós vamos ter combates em várias partes do mundo também, que nem a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter uma parte da guerra toda lá no Pacífico, né? Toda lá perto da Ásia, do Sudeste Asiático, no Oceano Pacífico, que é uma guerra quase particular entre Estados Unidos e Japão. Tá? Beleza? Brasil entra na guerra também, depois nós vamos falar sobre a participação do Brasil. Tem até um filme brasileiro de Segunda Guerra Mundial, eu nunca tinha visto isso, e aos tempos atrás eu vi no cinema um filme brasileiro sobre Segunda Guerra Mundial, é bem interessante. Tá? Geralmente os filmes sobre Segunda Guerra Mundial são filmes americanos, tá? Mas tem filme russo também, né? Ou pelo menos tem filmes americanos, mas tem um filme que eu não sei se ele é americano, o ator é americano ou inglês, enfim, mas é um ator de Hollywood ali, que ele vai fazer, mas sob a ótica da União Soviética, não da ótica norte-americana. Tá? Até porque o produto que se vende aí é que foram os americanos e os ingleses que ganharam a guerra. Tá? Na realidade, não. Na realidade, foram os soviéticos. Tá? Quer dizer, foram os dois. Tá? Mas quem carregou o piano mesmo foram os soviéticos, e quem ganhou as medalhas foram os americanos, principalmente, até porque eles têm uma indústria de cinema que vendeu essa ideia para o mundo inteiro.
Beleza? Vou parar por aqui. Semana que vem, na outra... Não, semana que vem tem avaliação para vocês, tá? Dica. Semana 2, aula da semana 2. Aula da semana 2, vocês vão bem na avaliação. Ok? Na outra semana, então, depois nós teremos a continuação de Segunda Guerra Mundial. Cuidem-se, um abraço a todos.